O que melhor representa o Brasil? O futebol, o carnaval, as festas. Gente, vocês podem responder qualquer coisa, mas pra mim a resposta é que o que melhor representa o Brasil é um livro de Jorge Amado. Hoje, gente, eu sei, sou suspeita a falar, mas vou falar de Dona Flor e seus dois maridos. Dona Flor e seus dois maridos foi publicado em 1966, e aí a gente tem uma história magnífica, que é a história de Dona Flor e seus dois maridos. Gente, essa ideia de dois maridos ela é muito caótica na minha cabeça, assim, por inúmeros motivos, né? Um já dá trabalho, imagina dois. O livro, ele já começa de um jeito, assim, bem apocalíptico, que é o quê? O Vadinho morre. Então, assim, isso aqui não é nem spoiler, porque não dá nem pra começar a contar a história do livro se eu já não te desse super spoiler, que é o quê? O livro começa com o Vadinho morrendo. Quem é o Vadinho, Manu, pelo amor de Deus? O Vadinho é o marido de Dona Flor. Então, o Vadinho é o primeiro marido. Então, a gente tem ali Jorge Amado nos apresentando o Vadinho morrendo de um jeito que a gente fica... Cara, o que tá acontecendo? Por quê? O Vadinho, ele tá lá na festa do carnaval, gente. Porque esse livro maravilhoso, ele se passa na cidade de Salvador. Então, ele está ali andando pelas ruas do Pelourinho, rodeado de mulheres, vestido com uma fantasia que eu já nem lembro o que era, mas assim... Nada muito decente. Ah, não, na verdade, ele tá vestido de baiana. Olha que interessante. E aí, ele tá ali na festa, então a gente já tem inicialmente o Jorge Amado mostrando pra gente que o Vadinho era um festeiro, tá? Adorava uma festa, uma bagunça, ficar bêbado por aí. E aí, ele morre dessa forma trágica, ali no meio do bloquinho. Então, o Vadinho cai duro e pum, morreu. E aí, uma coisa que eu acho muito, muito legal do livro... E aí, gente, esse é um elemento que vai te seguir ao longo de toda a leitura. Que é o quê? O fato de que a Dona Flor, ela tem dotes culinários muito, muito interessantes. Dotes culinários ali que colocam ela como uma cozinheira, sei lá, uma das principais cozinheiras de Salvador. E aí o livro começa, gente, eu juro. O começo do livro... É como se fosse a descrição de uma resposta da Dona Flor a uma de suas alunas, porque sim, Dona Flor tem uma escola de culinária, porque a mulher era arretada na cozinha, respondendo a uma de suas alunas o que servir em um velório. E isso tem, claro, um grande paralelo com o que está para acontecer, que é o velório do Vadinho. Então, o Vadinho é o marido da Dona Flor e ele morre ali no carnaval. E aí ela sofre muito. Então a gente já começa o livro com esse ar assim meio sofrimento, porque tem ali o velório dele e ela tá sofrendo muito. E vamos lá, eu vou contar pra vocês quem era o Vadinho. O Vadinho, esse nome ele é muito sugestivo, porque faz total sentido e conexão com quem ele era. O Vadinho, ele era um cara que não estava nem aí pra paçoca. Então ele não gostava de trabalhar, não gostava de nada muito sério na vida dele. Para ele, a vida tinha que ser poder estar ali jogando, bebendo e na farra. E a Dona Flor, galera, ela é outro universo. Ela é totalmente diferente dele. É uma mulher, assim, muito calma, muito tranquila. Não é muito da festa, da bagunça, do rolê. Muito comprometida, uma mulher muito séria. E aí você fica tipo... Tá, e qual o sentido dessas duas pessoas estarem juntas? Gente, eles dois estão juntos. E isso é um segredo que eu estou contando para vocês. Porque o Vadinho era muito bom naquilo lá que vocês estão pensando. E os dois funcionavam, entendeu? Funcionavam. E é isso. Basicamente... Óbvio que existia amor ali, afeto, eles se amavam muito, tá? Mas esse ponto deles se darem muito bem nisso é um fator, assim, muito importante para o casamento do Vadinho e da Flor e que vai ser muito importante também para o que vai acontecer ao longo da história, tá bom? Então, depois desse momento do velório, dessa coisa toda triste do Vadinho, Jorge Amado vai nos contar a história deles dois, de como que começou aquele romance e tudo mais. Então, e aí, não só como começou o romance, mas também o que foi rolando na vida deles dois até chegar a esse fatídico dia.
E aí, gente, esse é um momento do livro que eu vivi várias coisas. Eu vivi momentos de raiva do Vadinho, mas eu achei muito amorzinho, principalmente a forma como ele acaba e tal. Mas a Dona Flor, então, ela era uma moça ali que, né, vivia em Salvador e tal. E um dia ela conheceu esse rapaz, o Vadinho. E aí eles começaram a ter um relacionamento. Só que a mãe da Dona Flor, ela era uma mulher muito rigorosa. Então ela era totalmente contra a Flor ter qualquer tipo de relacionamento com o Vadinho. Só que logo eles se apaixonaram, o Vadinho apresentou pra Flor, assim, as belezas daquilo lá, que vocês sabem o que é. E aí, então, a Flor, ela também ficou apaixonada por ele. Só que ali naquele primeiro momento, a Flor, ela não tinha essa ideia tão clara de que o Vadinho, ele era um cara da farra que não tava nem aí para trabalho, para nada disso, tá? Ela não tinha tão clara essa perspectiva. E o Vadinho, ele tinha muito aquele jeito de galanteador, de conquistador, a saber, e se vocês quiserem ter uma ilustração que eu, para mim, acho que é uma das mais perfeitas do Vadinho, está na primeira adaptação ali do filme, que foi interpretado por José Wilker. E o José Wilker, ele faz ali uma interpretação do Vadinho maravilhosa. Ele consegue transmitir pra gente esse negócio de galanteador. E a primeira adaptação desse livro, ela foi feita em 1970, acho que foi lançada em 1971, então José Wilker era um rapagão, tava novo e tal, então, enfim, pra mim José Wilker sempre será Vadinho. E aí a gente tem então essa coisa do Vadinho ser esse galanteador e tal, ele era bonito, beleza, então Dona Flor, obviamente, né, se apaixonou por ele e quis se casar com ele. Aí eles dois se casaram, eles tiveram uma lua de mel muito intensa, né? E aí, beleza, foram viver em Salvador. E aí a gente tem as dificuldades que começam para a vida da Dona Flor, porque ela vivia com um marido que não estava preocupado com absolutamente nada. Esse é o momento que a gente pensa, o Vadinho é total um boy lixo. E eu acho que qualquer uma das minhas amigas que lessem esse livro pensariam a mesma coisa. Porque assim, o Vadinho, ele passa a ser um boy muito lixo. A Dona Flor passa por situações assim extremamente humilhantes. Tem uma situação, por exemplo, que tem uma moça que tá grávida de um homem que também era chamado de Vadinho. E aí a Dona Flor acha que aquele filho é do Vadinho dela. E ela vai lá para pegar aquela criança que ela fala que quer cuidar, porque a moça vivia numa condição bem miserável e tal. E a moça, não, esse é meu filho, explica toda a situação. Elas viram super amigas. Se eu não me engano, a personagem chama Dionísia. Se eu não me engano, gente, porque eu com o nome de personagem já falei, não sou aquela pessoa, assim, sei os principais. E literatura russa, eu gravo os nomes, mas enfim. E aí, então ela passa por umas situações assim muito ruins. E aí, como que a Dona Flor sustentava, né? Como é que ela bancava a casa e tal? Ela abre a escola de culinária Sabor e Arte. Então, os dotes culinários dela são muito importantes para a renda da Dona Flor e da casa, de uma forma, né, consequentemente. E aí, a gente tem também ali, né, continuidades das ações boy lixo do Vadinho, que é o fato de que ele pega o dinheiro dela, às vezes, escondido. Ele faz umas aparições completamente desnecessárias aí nas aulas que ela tá ali cheia de mulher na casa. E aí ele, né, com aquele jeito mulherengo dele, dá a entender ali em vários momentos que ele tá cantando as alunas da Dona Flor. Então, gente, boy lixo total, assim. Tem vários momentos, por isso que eu falei que eu sinto muito ódio do Vadinho. Mas a Dona Flor era apaixonada por ele, ela amava ele, ela tolerou absolutamente todas as ofensas, todas as coisas bizarras, todo o comportamento, todo o Vadinho chegar de manhã em casa, passar a noite fora. Então ela viveu, esse é um período da vida dela em que ela viveu muito tempo sozinha, ela ficava muito sozinha, porque o Vadinho ia para as festas, para o jogo, para os bares, para tudo quanto é coisa ali de Salvador, e deixava a Dona Flor ali sozinha. Então a gente tem o Jorge Amado nos contextualiza o que foi essa vida Dona Flor e Vadinho.
Nós temos então que a Dona Flor, ela está vivendo luto, né? Ela ainda tá ali vivendo luto, que o marido dela morreu. Eu já contei pra vocês toda a história de quem era o Vadinho e tal. E ela viveu com o Vadinho, se eu não me engano, são cerca de 3 anos. É um período muito curto, então a Dona Flor ainda é muito nova quando ela fica viúva. E aí, o pessoal, os amigos ali mais próximos, começam a falar pra ela: olha, Flor, seria bom se você casasse, né? Seria bom pra você casar e tal. E aí, ela começa a cogitar esse casamento. E a gente tem um farmacêutico, que é o Teodoro Madureira, que ele é um homem ali que já tá um pouco até avançado na idade, e solteiro ainda, né? Solteiro, e que tem um certo interesse pela Dona Flor. O Teodoro, ele aparece em alguns momentos ali em que o Jorge tá retratando a vida da Dona Flor com o Vadinho. Então, já, tipo assim, tô aqui aí, né, tô na pista e tal. Porém, esse é um momento em que existe, então, uma coisa mais clara. E aí a Dona Flor, depois de acho que se passa ali 1 ano ou mais de luto, ela decide se despir, né, das vestes de luto. E aí ela começa um relacionamento com o Teodoro Madureira. E aí, gente, é outra coisa, é outro cara, é outra vibe, é outro rolê. Então, o Teodoro, muito certinho, muito sério. Ele, nessa questão do comportamento e da forma ali de ver a vida, assim, ele é muito, tipo assim, nossa, agora acho que deu um pouquinho de match com a Dona Flor, acho que objetivos ali estão parecidos e tal, juntos eles vão longe e coisas do tipo. Então, esse relacionamento é muito certinho, tipo, quando ele ia visitar ela, sempre tinha alguém junto, e era aquele namorinho de sentar no sofá um do lado do outro e tal. Ficaram noivos, tiveram um noivado, tudo muito bonitinho e tal, casaram na igreja e tal. E aí teve um momento da lua de mel. E na lua de mel foi um momento que não foi pra Dona Flor. E por que não foi, gente? Porque ela viveu um negócio completamente diferente com o Vadinho, né? Então, não foi. Porque o Teodoro, ele era tão, assim, certinho e metódico, que até nisso era meio metódico. E aí eles começaram ali a viver a vida deles juntos, e a Dona Flor passou a viver uma vida de tranquilidade quase que total. Tanto que ela nem precisaria trabalhar se ela quisesse, então o Teodoro, ele sustentava as contas da casa, ele na verdade nem curtia muito que a Dona Flor pagasse as coisas. Então o dinheiro dela era pra ela fazer as coisinhas dela, e há momentos até que ele fala que ela nem precisaria trabalhar se ela quisesse. E aí, então, e aí temos esse elemento que eu trouxe pra vocês, que é o elemento que não foi, né, ali na lua de mel. E aí a gente tem essa questão de que, até para isso, o Teodoro, ele é metódico até com relação ao dia e a hora que isso deveria acontecer, assim, ao longo da semana do casal. Então é realmente uma coisa que a Dona Flor começa a sentir falta ali, ela começa a ter uma ausência disso. E aí acontece uma coisa, cara, que é muito... Nossa, eu amo Jorge Amado. Que, tipo, a Dona Flor começa a ver o Vadinho. Ela tá ali, inclusive ela tá ali num momento meio... Então, tô aqui com meu marido e tal, e o Vadinho aparece. Então o Vadinho começa a ser ali um terceiro elemento que faz parte. Só que a Dona Flor, é só ela que tá vendo. É só ela que vê ele. E ela começa a conversar com o Vadinho. Então, nos momentos ali que o Teodoro não tá em casa, o Vadinho aparece. E aí é como se ela pudesse viver com o Vadinho tudo que ela tinha vivido antes. Então, né, nisso aí que vocês estão pensando e tal, o Vadinho meio que tá reaparecendo pra ela. E aí ela vive esse momento em que ela tem ali o marido dela, o Teodoro, e ela tem o Vadinho sendo o seu segundo marido. Dona Flor, seus 2 maridos. Porque o Vadinho tá ali, ele é um terceiro elemento que tá fazendo parte daquele relacionamento. Só que disso começam a ter vários problemas, né? Porque
onde que isso vai dar certo. A Flor, ela começa a sentir que ela tá atraindo o Teodoro e tudo mais, e eu não vou contar mais da parte da história aí pra vocês. Vou deixar um pouco de curiosidade pra vocês saberem o que vai acontecer, mas assim, a Flor fica muito perturbada, e aí ela vai meio que tentar resolver isso, tá? Gente, Dona Flor e seus dois maridos foi escrito ali durante a década de 60, em que o Brasil estava vivendo por várias, diríamos que uma efervescência cultural. Então existia ali uma questão de literatura, de arte e tudo mais, e também vivendo umas tensões políticas meio tensas, né? Porque vocês sabem que década de 60, né? O que está prestes a acontecer e tudo mais. Bom, Dona Flor e seus dois maridos foi escrito por Jorge Amado, que é um autor baiano maravilhoso, apaixonante, um dos meus autores favoritos da vida. Se tem, né, se tipo assim, tiver uma fila de pessoas que defendem o Jorge Amado, uma lista e tal, eu estou nela. Eu defendo esse baiano, gente, com unhas e dentes. Jorge Amado, ele nasceu em 1912, em Itabuna, na Bahia. O Jorge, ele cresceu dentro do contexto da plantação do cacau ali de Itabuna, próximo de Ilhéus, dentro daquele contexto maravilhoso da Bahia. Nos seus livros, o Jorge, ele sempre trouxe essa questão da vida baiana, ali da vivência em Salvador, ali em Ilhéus. Ele foi um cara que, no meu ponto de vista, conseguiu retratar o Brasil, que para mim isso é puro Brasil, de uma forma maravilhosa, de uma forma muito única, de uma forma que, cara, me fez assim que eu me apaixonasse completamente pelo autor, assim, pela escrita, pelo Jorge Amado. Dona Flor e seus dois maridos foi meu primeiro livro dele, e depois que eu terminei de ler, e ele faz tantas referências, isso foi algo que eu não falei ao longo do vídeo, mas eu vou falar agora. Ao longo do momento em que ele está contando ali essa primeira experiência que a Flor tem no seu primeiro casamento e da vida dela com o Vadinho, gente, a gente vai ter um mergulhar em Salvador, a gente vai ter um mergulhar na vida noturna em Salvador, da vida ali da lua de mel, quando eles vão passar a lua de mel na praia. Não, essa coisa da Bahia, do baiano, da religiosidade, da cultura, ela é um mergulhar imenso que você faz ali dentro desse livro na cultura baiana. E não só nesse, porque eu já li outros livros do Jorge Amado e são experiências, assim, muito similares nesse sentido. Você mergulha na cultura baiana. E aí a gente tem que o Jorge Amado, ele foi um autor ali de vários livros relevantes para a literatura nacional, um autor premiado. O Jorginho, ao longo da vida dele, ele viveu várias coisas aí, para além da vida literária dele. Então, ele foi deputado aqui no Brasil. Ele era do Partido Comunista Brasileiro e ele vivenciou algumas experiências de perseguição, então ele viveu o exílio. Um lugar que eu aprendi muito sobre a história de Jorge Amado foi a casa de Jorge Amado, lá em Salvador, porque quando eu li esse livro eu precisei ir para Salvador. Esse livro me influenciou muito para que eu fizesse uma viagem para Salvador. E então eu aprendi muita coisa sobre o Jorge nesse lugar. E então o Jorge Amado, ele teve então essas experiências relacionadas ao exílio e tudo mais. Mas ele sempre, né, quando ele pôde viver aqui no Brasil, ele sempre esteve ali por Salvador e tal. Tanto que hoje em Salvador também existe a casa que ele viveu com a Zélia Gattai, sua esposa, lá no Rio Vermelho, que também tá um espaço aberto para visitação. Inclusive tem umas estátuas deles dois, assim, ali no Rio Vermelho, num banquinho que as pessoas podem ir lá e tirar fotos e tudo mais. E sobre estátuas de Jorge Amado, a gente também tem uma estátua do Jorge lá em Ilhéus. Ilhéus, que é uma cidade super importante por causa que a história de um outro livro muito conhecido de Jorge Amado também acontece lá, que é Gabriela Cravo e Canela, então se passa em Ilhéus. E lá a gente também tem uma estátua lá do Jorge. E, enfim, ele é um autor brasileiro muito conhecido. A sua
A sua escrita, ela tem vários elementos, um dos principais deles é esse elemento cultural, esse elemento do trazer a cultura do povo baiano, do Nordeste, para dentro das suas obras. E aí, existem elementos também que, para além do trazer a cultura, mas que Jorge consegue fazer muito bem no desenvolvimento dos seus personagens. Então, os personagens são muito bem desenvolvidos, psicologicamente muito bem desenvolvidos. E o Jorge, ele traz elementos ali não muito comuns na literatura, que são essa questão da sensualidade, essa questão da mulher, né, como a mulher, ela é retratada ali com aquela coisa do seu corpo, da sua sensualidade, da sua cor. E o Jorge, ele tem também essa característica muito marcante nas suas obras. Uma Flor e Seus Dois Maridos já foi adaptado várias vezes aí para o cinema. Uma das principais é uma que eu já citei, a adaptação de 1971, em que a Sônia Braga faz o papel da Dona Flor, e ela é tão maravilhosa na atuação desse papel. E temos o José Wilker fazendo o Vadinho, que também para mim é sensacional, sem explicação. Mas também houveram outras adaptações. Esse foi um livro que causou uma certa estranheza ali, uma certa polêmica pela retratação que tem dessa sensualidade, da vida ali conjugal de Vadinho e Flor, e aí desses momentos em que os dois estão ali tendo seus momentos íntimos e tudo mais. Então esse livro, ele causou uma certa sensação ali de desconforto quando ele foi lançado, mas o Jorge Amado, essa é uma característica muito forte, assim, dos seus livros e tudo mais, então isso foi algo que as pessoas puderam lidar. E falando mais um pouquinho sobre a minha experiência pessoal de ler Dona Flor e Seus Dois Maridos, porque, assim, ler Jorge Amado foi um processo também de muita desconstrução dentro de mim, assim, porque ele confronta muitos padrões morais e construções também religiosas que nós temos, não no sentido de que Jorge Amado me desconstruiu religiosamente, mas lendo Jorge eu aprendi muito e aprendi a respeitar, por exemplo, mais do que aprender a respeitar, não, acho que essa não é a palavra certa, mas aprender, conhecer. No contexto em que eu vivo e que eu vivi, eu não tinha noção do que era uma religião de matriz africana, eu não tinha noção do que era isso. E foi através do Jorge Amado que eu conheci essas religiões, que eu entendi, que eu pude ter um contato de tipo como a relação das pessoas com a sua religiosidade, para uma religiosidade que vai além daquilo que eu conheço, além daquilo que eu vejo, além daquilo que faz parte ali do meu contexto social. E isso foi um dos pontos, assim, de aprendizado para mim mais ricos, assim. Então, conhecer e aprender sobre as religiões de matriz africana, de como isso tem uma relação tão mágica e magnífica com o povo baiano, com o povo do Nordeste, e como as pessoas, elas se relacionam com a sua religião ali naquele contexto. Então, Dona Flor e Seus Dois Maridos é um livro que tem muito desse relacionamento também com a religiosidade dos personagens, e um livro que para mim foi muito mais, que aí eu pude me aprofundar muito mais nisso, também foi Tenda dos Milagres, que é um livro do Jorge que eu pretendo fazer uma resenha aqui para vocês também. E um que eu acabei de ler agora, que é Mar Morto também, que aí esse é muito ligado à religião das pessoas ali, às crenças do povo baiano, que especialmente o povo baiano que vivia no Porto, né? Que vivia ali no Porto de Salvador. Bom, eu indico para todo mundo ler Jorge Amado. Se precisar falar bem de Jorge Amado, vou falar bem de Jorge Amado, vou falar muito bem de Jorge Amado. Eu sei que tem gente que não curte, eu sei que tem gente que não gosta dos livros dele, eu sei que tem gente que é hate de literatura brasileira também, eu nunca vou entender isso, mas tudo bem. Porém,
eu indico para que vocês façam leitura de Jorge Amado. Eu não sei se Dona Flor e Seus Dois Maridos é a melhor forma de começar, até pelo tamanho do livro, tá? Se você não é dos leitores de ler livros muito grandes e tal, você não tem esse hábito ainda, Dona Flor e Seus Dois Maridos é um livro relativamente grande. Então, eu indicaria para você talvez começar por Mar Morto, que foi escrito por um Jorge Amado novinho. Então, Mar Morto foi escrito em 1936, se eu não me engano. E ele é um livro mais curto, ele é um livro simples também de compreensão. Eu diria que os livros de Jorge Amado não há uma dificuldade, nossa, preciso estudar um monte para ler, e Jorge Amado não sou desse ponto de vista. Eu, sim, considero que é importante a gente ter noção daquilo que a gente está lendo, mas não tem essa necessidade aí também tão profunda de tipo, preciso estudar muito para ler Jorge Amado. Se você quer ler Jorge Amado, simplesmente comece, esse autor maravilhoso brasileiro que fez tanto pelo nosso país, né, culturalmente e principalmente na literatura. Bom, é isso. Me conta o que você achou desse vídeo, o que você achou aí nos comentários. Me fala aí se você também concorda comigo que o Vadinho é meio boy lixo. E eu falo assim, eu falo que o Vadinho é boy lixo, mas assim, eu não consigo odiar o Vadinho. E a minha brincadeira é que, tipo assim, depois que eu vi o Vadinho sendo interpretado pelo José Wilker, eu simplesmente não consigo não gostar dele. Mas porque realmente, enquanto eu li o livro, nossa, Vadinho, bom lixo, não gosto de você e tal. Aí eu assisti o filme, acho que podemos mudar de ideia. Então foi um pouco disso. Então eu quero que vocês me contem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do livro, se vocês se interessaram por esse livro, se vocês já leram Dona Flor e Seus Dois Maridos, enfim, falem comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.